Merece o nosso candidato à Câmara Municipal, José Manuel Pureza. Estás inspiradíssimo, Alexandre. Boa noite a todas, boa noite a todos. Quero começar por dizer, depois a seguir vou ler isto, mas queria começar por dizer que este café que eu trago me foi oferecido pela Marisa e pelo Miguel Portas. E eu queria, justamente nestes dias de chumbo sobre a Palestina, lembrar a valentia da Marisa. A Marisa, bem o lembramos, visitou Gaza há já tanto tempo e foi uma mulher valente que soube romper o silêncio que já então se abatia sobre aquele território. E sobre o Miguel não vale a pena dizer nada, a não ser que temos imensas saudades dele e da sua capacidade de fazer política sem nenhum cânon, mas com um único propósito, que era o de transformar a sociedade. Estamos numa campanha em que o país pensa o território e, sobretudo, as cidades. E eu quero hoje falar-vos de 3 cidades. A primeira cidade é Gaza. Gaza é a cidade da morte da humanidade. Em Gaza, tudo quanto pensamos que é só distopia é, afinal, realidade. A fome, as pessoas encurraladas entre a morte e a morte, o desespero como modo de vida, tudo é realidade crua. Como crua é a cumplicidade dos governos do mundo, quase sem exceção, com essa desumanidade absoluta. Deixem-me só dar-vos um exemplo que aqui já foi referido, mas que eu quero vincar, porque ele é muito emblemático deste cinismo. Há meia dúzia de semanas, José Manuel Silva recusou que a Câmara Municipal de Coimbra tivesse um gesto simbólico de solidariedade com as mulheres e os homens de Gaza, invocando que, e cito, o assunto é muito complexo. Como se um genocídio merecesse a resposta prudente que merecem as coisas complexas. Não é prudência que José Manuel Silva sugere, é cinismo cúmplice com os genocidas. Mas onde os governos municipais e nacionais se calam, atua o movimento de solidariedade das gentes. Gente como a Sofia Aparício, o Miguel Duarte, a Mariana Mortágua e tantos outros que fizeram da flotilha da liberdade um resgate da nossa humanidade. Gaza voltou a ficar longe e sozinha esta quarta-feira, quando o governo de Israel assaltou os barcos e sequestrou quem neles denunciava a barbárie. Não foi só ilegal, foi prepotência de genocida com costas largas. E é por isso que me causa tanto nojo o discurso de comentadores de direita que vêm dizer, como os machos violadores, que os ativistas se puseram a jeito e que o Estado português tem mais que fazer do que proteger os nossos compatriotas. É a extrema-direita a falar,
com o seu ódio do costume, pela voz de comentadores e pela voz de dirigentes do PSD. Mas eles são pequenos. Não prestam. Não conseguirão travar a história. Palestina vencerá. A segunda cidade de que vos quero falar é Trude. Perdão? Trude? O grande Italo Calvino dá o nome de Trude a uma das suas cidades invisíveis. E diz-nos dela o seguinte, passo a citar: os subúrbios não eram diferentes dos de outras cidades, com as suas casas amareladas e esverdeadas. Seguindo as mesmas setas, passava-se pelas mesmas alamedas das mesmas praças. Era a primeira vez que eu vinha a Trude, mas já conhecia o hotel em que me calhou entrar. Já tinha ouvido e dito os mesmos diálogos com compradores e vendedores de sucata. Podes apanhar o avião quando quiseres, disseram-me. Mas vais chegar a outra Trude, igual ponto por ponto. O mundo está coberto por uma única Trude, que não começa nem acaba, só muda o nome do aeroporto. Trude é a cidade igual a todas as outras cidades, que são iguais umas às outras. São cidades postais ilustrados para turistas, com os mesmos souvenirs, os mesmos comboiozinhos de passeio, as mesmas pizzarias, as mesmas lendas de um passado construído. Sim, Calvino tinha razão. Trude é aqui e é igual à Trude de outro sítio qualquer. Pela mão de sucessivos governos municipais do PS e do PSD, Coimbra tornou-se numa Trude. José Manuel Silva sucedeu a Manuel Machado, que sucedeu a João Paulo Barbosa de Melo, que sucedeu a Carlos Encarnação, que sucedeu a Manuel Machado, que sucedeu a PS e PSD, rodaram entre si e o que nos deixaram foi uma Coimbra Trude, uma permanente promessa de uma cidade que nos ia entusiasmar e uma permanente realidade de uma cidade que nos desanima. Quero então falar-vos da terceira cidade desta noite, e essa cidade é Coimbra. E quero responder a uma pergunta. Há uma estratégia de esquerda para que Coimbra deixe de ser Trude? Eu respondo que sim. E que foi por estar consciente de que essa estratégia existe e de que a garantia de que ela é realmente assumida como alternativa para Coimbra é uma exigência maior do nosso tempo, que o Bloco de Esquerda decidiu que não podia faltar ao desafio destas eleições autárquicas. É em nome dessa estratégia de esquerda para Coimbra que nós vamos à luta. Coimbra não é um baú de memórias cheias de mofo, embrulhadas em celofanas para turista ver. Coimbra não é um recepcionista servil de multinacionais ou de investidores manhosos. Há uma emoção tocante em José Manuel Silva quando ele fala do escritório da Deloitte no Estado. E mais ainda, há aquele deslumbramento autopromocional de falar em inglês como os senhores da finança falam quando falam de dinheiro. O Invest Summit, os clusters, o Coimbra Way. O Coimbra Way. Essa miragem da modernidade a chegar finalmente a Coimbra. Só que não.
as casas podres da Baixa, a solidão dos velhos sentados nos centros comerciais, a longura do centro para quem vive só a 20 km dele, a violência social contra os imigrantes, o centro da política municipal para a cultura tomado pela promoção de eventos e pelo entretenimento, tudo traços da Coimbra de José Manuel Silva. Mas Coimbra também não é uma marca que se vende como se fosse uma lata de salsichas. E como eu lamento que essa seja a visão do programa da coligação liderada pelo Partido Socialista. Como lamento que ao Coimbra Way de José Manuel Silva, Ana Abrunhosa contraponha a Go Coimbra, certamente apontada aos mesmos clusters do mesmo Invest Summit. Como lamento que o vazio da influencer ao serviço das direitas seja rivalizado pelo vazio da influencer ao serviço da coligação liderada pelo Partido Socialista. Como lamento que tudo isto mostra, afinal, o mesmo projeto de cidade, sem alma nem rastro. Por ser assim, eu insisto em que há uma estratégia de esquerda para Coimbra e que ela tem que ser de contraste pleno com a perpetuação do que está. É a estratégia que põe à frente de tudo a criação de uma comunidade sólida, de uma comunidade coesa, que combata as discriminações que humilham e promova políticas que libertam. Uma comunidade em que a proteção do ambiente seja a expressão da primazia do que é património comum e que por isso não aceita que uma ponte seja mais importante do que um grande espaço verde. Uma comunidade em que a participação não é um empecilho, mas é o dínamo de decisões boas. Uma comunidade em que uma vida inteira de trabalho seja considerada como o mais importante dos ativos e por isso assumida como exigência de cuidados iguais para ricos e para pobres num serviço municipal universal. Uma comunidade em que o interesse público seja o bem maior e que por isso não hipoteca o espaço próprio de uma grande Bienal de Arte à construção de um hotel para uma pequena casta de privilegiados. A esquerda... A esquerda, em Coimbra, tem de se unir em torno do imperativo de construir uma comunidade assim. Isso supõe um corte drástico, com décadas de governação municipal rotativa entre PS e PSD, numa alternância que nunca significou alternativa. A esquerda não pode querer para Coimbra menos do que essa alternativa nova e ambiciosa. Chamem-lhe utopia. E a uma governação rasteirinha, então assumamos toda a força transformadora dessa utopia e façamos tudo, mas tudo, para que a utopia dos transportes públicos gratuitos, a utopia de um serviço municipal de cuidados, a utopia da preservação do choupal, a utopia da habitação municipal não concentrada em guetos,
A utopia de uma reabilitação da Baixa que multiplica o exemplo de quem ali assentou arraiais para fazer e para mostrar cultura. A utopia da saúde em todas as políticas municipais se tornem realidade, como acontece em tantas cidades europeias que nos encantam. Trouxemos esta ambição de esquerda, ao mesmo tempo imensa e realista, para este combate político. Tornamos Coimbra irmã de Gaza e mostramos que Coimbra não tem que se resignar a ser tudo. Já começámos a mudar Coimbra. Vamos mudá-la mesmo.